Literatura. SpaceX. Vou falar sobre o parnasianismo e o simbolismo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ambos os movimentos literários ocorrem basicamente na mesma época, final do século XIX. Certo? Começando pelo parnasianismo. Quando ocorreu o movimento literário parnasianista poderia ser? Não sei, mas literatura, parnasianismo. Ocorreu no final do século XIX, influenciado pelo positivismo de Auguste Comte. Tá? Essa ideia positivista de Augusto Comte. Final do século XIX estávamos tendo o quê? Bendita abolição da escravidão no Brasil, início da República, etc. Quais características gerais, principais, do parnasianismo, literatura? Objetividade, contra a subjetividade, então, contra aquele sentimentalismo exagerado como tinha no romantismo. Impessoalidade é basicamente sem a presença de um eu nas obras. Os textos são em poesia, poemas, poesia. A famosa arte pela arte, isso refere-se à metalinguagem, é como se tivesse um desenho desenhando. Pronto. É um desenho de um desenho se desenhando. Não sei, é no tipo arte pela arte, ok? É falar da arte. Eu falo da arte fazendo uma arte. É metalinguagem. E um grande foco no culto à forma, na estética dos poemas, das obras, ok? Objetividade. Então você já vê aí, que tanto o realismo quanto o parnasianismo é tudo assim, possui obras mais objetivas, contra o subjetivismo que tínhamos no romantismo, certo? Qual a obra, então, que marca o início do parnasianismo no Brasil? É a obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. Fanfarras, Teófilo Dias, início do parnasianismo no Brasil. Quais os autores da tríade parnasiana? São os três principais autores, então, do parnasianismo no Brasil. Olavo Bilac, conhecido como o príncipe dos poetas. Olavo Bilac. Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Ok. Quais as principais características das obras de Olavo Bilac? Principais características das obras de Olavo Bilac, temos então nacionalismo, ou seja, mas não naquele aspecto de defender, por assim dizer, mas sim indo para o lado mais geográfico da coisa, do Brasil, isso, aquilo, fronteira brasileira, nacionalismo, e até mesmo presença da mitologia grega, mitologia clássica, tá? Fazendo referência aí a alguns aspectos da mitologia, referência ao classicismo. Olavo Bilac faz basicamente reflexões sobre as coisas, principalmente sobre a existência, perfeição, e também a presença nas obras dele do sensualismo. É um sensualismo assim, leve, moderado, por assim dizer. Quais principais características das obras de Alberto de Oliveira? Outro caba da tríade parnasiana. Temos uma excessiva precisão na forma. Ele toma muito cuidado com a forma dos seus textos, das suas obras. Um excesso de descrições, tá? Seja lá paisagem, os traços da obra, sei lá o que. Mas há muitas descrições das coisas. E podemos dizer que é um texto sem vida, sem emoção. Alberto de Oliveira. Quais as principais características das obras de Raimundo Correia? Para terminar a tríade, temos aí Raimundo Correia, que nas obras trata basicamente de temas sobre a moralidade, moralidade, claro, final ali do século XIX, escravidão, isso, aquilo, acabando, abolição da escravidão, 1888. Então, moralidade, melancolia e pessimismo. Ele era um cara pessimista, esse Benito. Então, as ideias, a visão do futuro dele é todo pessimista. E também faz bastante menções à natureza, bastante uma análise da natureza, por assim dizer. Então, acabamos para o parnasianismo. Isso aí é o principal que se deve saber. Agora, passando para o simbolismo. Quando ocorreu o movimento literário? Simbolismo. Simbolista? Poderia ser? Não sei. Ocorreu no final do século XIX. Ao mesmo tempo, quando eu disse, paralelamente, ao parnasianismo. E aqui o simbolismo tem influência de
Sigmund Freud, ok? Principalmente no que diz respeito ao inconsciente, das análises do inconsciente de Freud, sobre a mente humana, né? E vale lembrar que o movimento literário simbolista é basicamente contra os padrões da época. Por quê? Porque no realismo, parnasianismo, nós temos o que? A objetividade. Aí chega o simbolismo, também no final do século XIX, e traz o que? Subjetivismo de volta, até menções ao romantismo. Certo. O simbolismo, movimento literário do final do século XIX, foi contra os modelos da época. Este movimento recebeu o nome popular de literatura marginal. Então, quando estiverem falando sobre literatura marginal, provavelmente refere-se ao simbolismo, porque era contra os modelos padrões da época, né? Objetivismo, do parnasianismo, realismo. Ok. Quais principais características do simbolismo na literatura? Temos, então, a subjetividade, a volta do eu, basicamente, do eu lírico, isso, aquilo, mais características românticas, certo? Então, subjetividade, a volta do eu, né? Mais características românticas. Ok, então nós podemos ver algumas, como assim dizer, uma relação entre o romantismo e o simbolismo, voltando aí à subjetividade. Então, o tema apresenta espiritualidade e misticismo, e aqui eu prego também, né, que nos textos do simbolismo nós temos assim uma irracionalidade e imaterialidade, no que diz respeito principalmente a assuntos que não temos tanta certeza dos que são essas paradas, sei lá, mente inconsciente, como o Freud, como as análises da psicanálise de Freud, tá? Mas irracionalidade e imaterialidade no quesito aí, né, que não são bem obras sobre coisas que podemos assim tocar, por assim dizer. E é irracionalidade, ok? Ao contrário da racionalidade do realismo, parnasianismo, ou seja, pensando mais racionalmente. Quais as obras que marcam o início do simbolismo no Brasil? Eu coloquei quais as obras porque não é apenas uma obra, são duas. Ambos de Cruz e Souza, o principal autor, podemos dizer, do simbolismo no Brasil, que é a obra Missal, que é uma prosa, e Broquês, um poema. Ambos de Cruz e Souza, em 1893, marca aí o início do simbolismo no Brasil. Quais os principais autores do movimento literário simbolismo? São eles Cruz e Souza, também conhecido como O Cisne Negro, e Afonso de Guimarães. Quais as principais características das obras de Cruz e Souza? Simbolismo. Cruz e Souza é marcado principalmente, né, porque ele veio de uma família de escravo, então é marcado pelo sofrimento, seja ele as obras tratando, né, do sofrimento do negro na época, né, abolição da escravidão, isso, aquilo, tudo que aconteceu com o negro depois daquilo. Então as obras tratando sobre o negro da época, por assim dizer. Então o sofrimento pelo preconceito racial, que tanto ele sofreu quanto os negros sofriam e sofrem, né, mas na época principalmente. E também é sofrimento aí pelas doenças que ele teve, a família teve, isso, aquilo. Cruz e Souza tem bastante um fascínio à cor branca, uma grande presença da cor branca nas obras dele, pois é. As obras apresentam espiritualidade e também erotismo, tá? Podemos ver a presença dessas características nas obras de Cruz e Souza. Por fim, quais as principais características das obras de Afonso de Guimarães? Simbolismo, sofrimento e tristeza, religiosidade, paisagens. Essas são as principais, rapidamente. Então, sofrimento e tristeza vai estar sendo nas obras de Afonso de Guimarães, principalmente por causa da perda, que ele perdeu a bendita noiva, morreu. Então, o sofrimento e tristeza é basicamente associado a essa perda que ele teve. O bendito ficou muito triste, tá? O sofrimento marcado nas obras. E a religiosidade, né? Tratava aí de assuntos religiosos, né? E as paisagens. Paisagens como assim? Porque havia uma grande presença, né? Um excesso ali, basicamente. Na descrição da bendita paisagens, ele gostava
principal poema do Benito é A Catedral, né? O assunto aí tratando da religião. Então, Afonso de Guimarães, acabamos aí, simbolismo, parnasianismo, o principal A que se deve saber. Thank you.